E aí, turma, boa noite aos ansiosos que estão aí aguardando ansiosamente a chegada do dia da nossa prova do Enare. Pois é, professora, já são 16, né, hoje? Exatamente. E aí, pessoal, show de bola? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos tentar aqui pegar vários conteúdos super caíveis na tua prova e vamos fazer uma revisão geral deles? Em pouco tempo, o que vocês acham? Para que coisa melhor, né? Professora, eu já assisti aula de 3 horas, de 4 horas, de um tema só. Agora eu tô no desespero, eu quero revisão. Pois você está no lugar certo. Você vai pegar uma mega revisão agora de pontos interessantes do seu edital. Você que é enfermeiro, você que é fisioterapeuta que perdeu, tá aqui, tá? Ó, tá aqui. Você que é farmacêutico também tá aqui. E você que vai estar conosco no nosso aulão de véspera presidencial, é mesmo, professor, o curso MS? Nós fazemos alguns movimentos online gratuitamente na semana, inclusive hoje é um desses movimentos. E na véspera da sua prova é um dia todo, um dia inteiro presencialmente de revisões. Quem está com saudade e quer realmente treinar, tá? Resolver ali questões tete a tete, tirar suas dúvidas, esse é o momento Unisset. No Teatro da Universidade, 7 de setembro, estaremos lá a partir das 9 horas da manhã. Chegue cedo, viu? Chegue antes disso. Chegue cedo, pegue seu material, pegue seu assento, levante sua mesinha, pegue sua água, faça seu lanche e vamos acertar as questões da prova. Estamos nas últimas vagas, últimas mesmo, pessoal. Pois é, algumas categorias já esgotaram, mas acredito que tem aí umas 4, 5 vagas ainda para enfermeiros. E você que está assistindo, vá para o aulão de véspera, tá? Você que é aqui do estado de Ceará, você que é de Fortaleza, principalmente, vá para o aulão de véspera, porque ele vai lhe ajudar muito. Assim como essa aula também vai te ajudar demais, certo? A equipe está colocando aí o link do nosso aulão, para quem for para o nosso aulão. Para quem for fazer Enare só próximo ano, tá na faculdade, vai fazer Enare? Pronto, já pode começar a estudar. Já pode começar por essa aula. Aí você também pode entrar na nossa preparação extensiva, tá? Faça o extensivo, porque o extensivo vai te acompanhar o ano inteiro. O ano inteiro. É muito tempo de acompanhamento, então você fica craque, você tira primeiro lugar neste Enare. E eu estou muito feliz com a chegada da prova. Por quê, professora? Vai tirar férias depois? Espero eu que consiga tirar pelo menos 3 dias aí de descanso depois que eu corrigir a prova de vocês, né? Obviamente, nós entrarmos com os recursos. Mas vamos lá, né? Sem muita conversa, professora, sem enrolação. Vamos nessa, pessoal. Ó, curte, compartilha aí nos seus grupos. Se você puder nos ajudar a projetar ainda mais esse projeto chamado Curso que Mais Aprova na área da saúde, curso MS. Então, estarei muito grata por isso, tá? Então, compartilha aí nos teus grupos, compartilha, faz uns stories aí no teu Instagram, tá? Deixe sua curtida, valorize o conteúdo. E vamos lá para a revisão? Vamos nessa? Pessoal, o negócio é o seguinte, eu peguei toda a prova do ano passado, para quem é nosso aluno já sabe desse quadro, não esse novo, que é um novo que eu trouxe para vocês, tá? Mas já sabe o quadro resumo do que caiu ano passado e nós trabalhamos ele no Enare 60 dias e trabalhamos esse quadro dos temas que caíram também nas mentorias do extensivo, tá? Enare 60 dias é o nosso reta final. E aí hoje, o que eu trouxe? Eu trouxe
pinceladas, resumos de quê? De todo o edital de vocês. Na verdade, não vão conseguir trabalhar, obviamente, todo o edital. Aqui no aula de véspera a gente vai conseguir fazer, né, muito mais do que nós vamos conseguir nessa live. Mas aqui eu consigo fazer um bom resumo, eu tenho certeza que muitas questões vão sair daqui, tá bom? Então, preste atenção. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, enfermeiros, é o seguinte. Nós vamos organizar esse conteúdo programático. Você vai resolver 80 questões de conhecimentos específicos. Deixa eu só mudar aqui essa... Vamos fazer de forma bem objetiva, direta e de forma mais estratégica possível. Você vai resolver 80 questões de conhecimentos específicos, tá? Então, e você tem em macroconteúdos, eu vou chamar de macroconteúdos e microconteúdos. Fechado? Ó, você tem em macroconteúdos 25 tópicos. Macroconteúdos. Por que eu falo macroconteúdos? Porque dentro desses conteúdos podem ter microconteúdos ali diretos ou indiretos que também podem cair na sua prova, tá bom? Então tenha cuidado para você não achar que é só isso aqui. Mas eu precisava dar uma reorganizada nesse conteúdo programático da FGV, do Enare, para que fique mais fácil de nós fazermos a nossa revisão, tá? Vou começar com esses dois tópicos aqui, que é a Nanda e o Nick, tá? Nanda e Nick, lembrando que é Nanda 2024, 2026. Vamos já falar um pouquinho dela, tá bom? E intervenções, certo? De enfermagem. Então, Nanda e Nick e sistematização da assistência de enfermagem. Quando nós revisamos a SAI, né, a resolução de 2024, de janeiro de 2024, da sistematização da assistência de enfermagem, 756, né, de 2024, nós começamos com o básico. E, pasmem, questões de sistematização da assistência de enfermagem caíram aos montes na última prova. Entenda, eu tenho 25 macrotópicos. Desses 25 macroconteúdos, eu tiro 80 questões. Então, vão ter conteúdos que vão ser mais bem explorados do que outros. Concorda comigo? Então, um desses conteúdos é a sistematização da assistência de enfermagem. Quando eu somo as questões de SAI com as questões de Nanda e Nick, eu vou para quase 10 questões nessa prova. E 10 questões de 80 questões são muitas questões. Muitas mesmo. Só de sistematização, só para você ter uma noção, envolvendo etapas da sistematização. Ele colocou lá uma historinha de uma pessoa e dentro dessa historinha ele perguntou qual etapa da sistematização da assistência de enfermagem, com base na resolução, estava sendo aplicada pela enfermeira. Entendeu? Então, ele pode fazer isso e mudar só a etapa. Ele pode elaborar a mesma questão, uma história muito parecida, e perguntar sobre outra etapa. Então, o que eu vou fazer nesse momento, professora? Vou fazer isso aqui, vem para cá. Olha, preste atenção. Eu tinha uma portaria 309 e agora eu tenho uma portaria 756, certo? De 2024. E as etapas, elas foram reajustadas, elas foram modificadas. Continuamos com 5 etapas, mas na 309 nós tínhamos coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Nós saímos disso aqui, por que eu coloco o antigo? Porque ele pode só comparar o antigo, o que mudou para o novo, entendeu? Então, ele pode fazer essa comparação. Então, eu chamo isso aqui de cadê a pia? Por quê, professora? Fica mais fácil para mim, talvez ajude você aí de alguma forma, tá? Isso é antes. Agora, nós temos o quê? Nós temos o ADPIE. O que é esse ADPIE? São as 5 etapas atuais. Ou seja, avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e evolução. Quando eu entro no diagnóstico, ele pode tanto cobrar a definição que tem na resolução do COFEN, como ele pode fazer o que ele fez ano passado, que foi a história da aplicabilidade da coisa. Por que a aplicabilidade da coisa?
cria uma historinha, gente, foi o que rolou na prova do CNU, histórias, casos, situações práticas. Então a FGV, ela gosta muito disso. E por ela gostar muito desse movimento de fazer a aplicabilidade prática e cobrar o conhecimento teórico em cima disso, você precisa estar preparado para isso no domingo. Então você vai encontrar várias e várias questões. Homem de 65 anos, fulana de 45 anos, fulaninho de 3 anos, foi para a consulta de puericultura, levado pela mãe. Então, isso aí, gente, não tem para onde. Vai estar lá na tua prova. Tá bom? Então, já se preparou para isso? Preparei, professora. Então, entenda que nem sempre a questão, ela vai perguntar quais são as 5 etapas da sistematização da assistência de enfermagem com base na resolução COFINS. Não, ela não vai perguntar isso, muito possivelmente. E se ela perguntar, tá aqui, fica muito fácil. Fica fácil para mim, que estudei, para você que também estudou, e para quem estudou mais ou menos, né? Fez só aquele beabazinho ali, só um engana mamãe. Só para dizer que estudou, decorou isso aqui e acerta a questão. Mas aí, quando ele vai para dentro da definição e ainda mais, quando ele vai para aplicabilidade, para saber se você entendeu cada etapa dessa, aí a coisa fica um pouco mais difícil. Concorda comigo? Principalmente para quem não é acostumado com prova. Por quê? Porque às vezes uma pessoa, numa questão dessa, ela perde muito tempo. E se ela perder muito tempo em questão aí, ela vacila, viu? Vai ser cortado. Vai passar a faca e tu vai ser jogado para fora. Por que você joga? Porque você tem que resolver 100 questões. 100 questões. 100 questões da Sebrasp, certo e errado? Não. 100 questões de A, B, C, D, E. Múltipla escolha. Então, MUC, viu? Malha. Malha aí. Malhação em dia. Porque o braço vai trabalhar muito. O teu braço vai trabalhar muito. Tomara que não caiam muitas questões de cálculo de medicamento, porque aí o povo se desespera. Não, vai cair não, em nome de Jesus. Tá bom? Para você não perder muito tempo. E aí, quando eu chego nessa etapa aqui do diagnóstico, eu entro e eu posso associar e vou associar com a Nanda e a Nick. Né? Então, eu tenho essas duas outras classificações que estão descritas no meu conteúdo programático, que aí eu preciso sempre me ligar. Caiu ano passado uma questão só de definições para saber se você entendia qual era a finalidade, quais eram as funções da Nick, da Nanda, entendeu? Questões também bem básicas de interpretação para saber se você sabe definir, para saber se você sabe para que serve isso. Então é importante que você veja as funções da Nanda e da Nick e os novos diagnósticos. Entenda, os novos diagnósticos que eu estou falando, 2024, 2026, estou falando dessa versão, tá? O que mudou? Porque de todos os 200 e tantos diagnósticos que a Nanda tem, 123 foram revisados. Então, mudaram ali nomenclatura, algumas coisas. E 56 novos diagnósticos, é bastante, tá bom? Cuidado, eu coloquei um asterisco aqui para esse diagnóstico aqui, porque é um diagnóstico mais atualizado. E você sabe que o governo federal, ele está muito atualizado e cobrando muito em suas provas, e a FGV vai seguir o contratante, tá bom? Vai fazer as vontades do contratante de políticas voltadas para as populações, tá? Que precisam de maior equidade no âmbito do Sistema Único de Saúde. E olha aqui, por exemplo, lá no domínio 6, eu tenho esse diagnóstico de disposição para identidade social como pessoa transgênero. Então, olha aqui, até a nomenclatura, até a redação desses diagnósticos, eles estão sendo mais atualizados. Então, cuidado com esses diagnósticos, tá? Disposição para a identidade social como pessoa transgênero melhorada, domínio 6, e aí de todos os domínios você vai pegar, obviamente, existem domínios que temos mais diagnósticos novos, outros menos, mas são 123 revisões e 56 novos diagnósticos na Nanda, beleza? E, obviamente, toda vida que a questão falar e perguntar o que é Nanda, qual a função da Nanda, não sei o que, você vai sempre lembrar, você vai sempre lembrar que o diagnóstico, ele é o diagnóstico. Pega papel e caneta, tá bom? Já chamou as amigas para vir para aula? É um julgamento. Anota.
Sai aqui para ter mais espaço. Um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde, a processos de vida, enfim, tá bom? Mas quando falar julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde, processos de vida e tudo mais, continuar, você já matou diagnósticos de enfermagem. E esses diagnósticos, eles são, só mudar a cor aqui para ficar mais legal, eles são a base para a escolha de quê, pessoal? Das intervenções. Show de bola? Então, tá aí. Boa revisão. Cuidado, você vai para a resolução, porque se você não for para a resolução, você não vai conseguir do básico para avançado. Professor, eu posso pegar a Nanda e ler toda? Não, você não vai fazer isso em 2 dias, então entrega para Deus e pede. Peça a Deus, tá? Vamos entrar na parte de semiologia. Semiologia é outro tema, gente. Ó, olha o que ele coloca aqui no conteúdo. Ele coloca semiologia geral e dos sistemas adulto e pediátrico. Gente, mas caiu ano passado. E esse ano eu tenho certeza que semiologia cai, tá? Por exemplo, uma questão que caiu foram os tipos de tórax. O tipo de tórax escolhido foi o peito de pombo ou o cariniforme, tá? Ou peito de pombo, ou cariniforme. Esse aqui, ele coloca as características e ele pergunta qual é o tipo de tórax. Mas você sabe quais são os que nós temos. Anote aí, porque é importante para vocês, né? Eu tenho aqui a imagem, mas aí a gente revisa. Não sei se vocês gostam, como eu gosto, de estudar escrevendo. Eu preciso de papel e caneta quando eu estou estudando. Então, vamos lá. O tórax em tonel ou em barril, né? Tórax em barril, que é típico de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Que é muito característico. Ou em tonel, tá? O tórax, que também tem aqui, ó, cifótico. Tórax cifótico. Aí eu tenho aqui, ó, o cariniforme, que foi o que caiu na prova, tá bom? Ele chama até de pectus carinus, uma coisa assim. Pectus carino. Ou peito de pombo, tanto faz. Tá bom? Que é e o barril também é o que nós chamamos de enfisematoso. Tá aqui ele, ó. Tonel ou barril, certo? É diferente do peito de pombo. O peito de pombo, que é Pectus carinatum. Tá aqui, ó. Nem tinha visto, mas tá aqui, ó. Pectus carinatum. Tinha até lá na prova essa mesma nomenclatura, tá? Aí caiu o cariniforme, que é esse. Caiu o infundibiliforme, que é o externo afundado, certo? Então, eu tenho mais uma aqui, que é o infundibiliforme, que é o que tem o externo afundado, que é esse, acanalado, tá bom? Então, ó, aqui os 4 principais. Ano passado caiu qual? Não foi o cifótico, não, gente. Foi o cariniforme. Peraí. Caiu o cariniforme, tá? Pode cair esse, 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 pode cair esse. O enfisema, DPLC, pode cair, tá bom? Então é só para você revisar. Aí, outra coisa que caiu, que foi que caiu de padrão respiratório? Caiu Cheyne-Stokes. Vocês estudaram a prova, não estudaram? Vocês decoraram essa prova, não decoraram? Resolveram umas 10 vezes a prova, as 80 questões? Aí 100, né? Resolveram umas 10, no mínimo. Sabe, de trás para frente, de frente para trás? O que caiu, quais são as nomenclaturas, as historinhas que eles colocaram.
A lógica é a mesma, tá bom? Espero que sim. Coloca assim, só para eu saber se deu certo, se você fez isso. O básico aprova, e isso é o básico. Olhar provas passadas e ler edital é o básico. E o básico aprova. Tá bom? Então, vamos lá. Não que precise só disso. Mas que se você começar por isso, você começa muito bem. Então, bora lá, pessoal. Olha só. Padrão respiratório. Caiu o quê? Cheyne-Stokes. Tá bom? Caiu essa que ele coloca o aumento da amplitude gradativo, depois a redução gradativa, seguida por um período de apneia. Depois aumento gradativo, redução gradativa, apneia, tá? Então, tanto pode cair as características, que é o que geralmente a FGV gosta de colocar, como pode cair só a imagem e ele perguntar qual é o padrão respiratório aí. Obviamente, aqui eu tenho a eupneia, né, que é o ritmo respiratório normal, a respiração de Kussmaul, então pode vir aí na Kussmaul, que são inspirações profundas seguidas de pausas. Eu tenho a BIO, que é a respiração de amplitude e frequência variável, tá? Não aquela sequência de aumento da amplitude, depois queda da amplitude, depois apneia, como é a Cheyne-Stokes. A BIOT é amplitude e frequência variáveis, incluindo períodos também de apneia, tá? Eu tenho a dispneia, que é o aumento da frequência e da amplitude das incursões ventilatórias, e eu tenho respiração suspirosa, que é um ritmo ventilatório normal interrompido por suspiros. Beleza. Aqui eu tenho a frequência respiratória normal por faixa etária, né? Isso aqui, claro que dependendo da bibliografia, pode ser que altere de uma coisa para outra, mas você só precisa aqui ter um parâmetro geral. É só para você fazer uma revisão, para você poder lembrar lá na hora da prova, caso descreva ou cobre alguma coisa relacionada a isso aqui, tá bom? Cuidado para adolescentes, adultos acima de 40 anos e recém-nascidos, que são as faixas etárias mais cobradas em prova. Aí vamos para exame abdominal. Você já sabe que a sequência do exame físico normal, de uma forma geral, é inspeção, palpação, percussão e, por fim, a ausculta. Não é isso? Quando eu falo de abdômen, aí eu inverto um pouco. Eu tenho a inspeção, a ausculta, aí depois eu tenho a percussão e eu tenho a palpação. Então, joga a palpação lá para o final e a percussão também para o final e inverto, tá bom? Então, é só isso. Jogo os dois lá para o final, ó, I, P, per, A, tá? Pego esses dois, jogo para cá e jogo pro fim. Pronto. Aí eu tenho o exame abdominal. Exame físico abdominal, tá? O que eu coloquei aqui? Eu coloquei as áreas do abdômen. Por que, professor, colocou epigastro, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, flanco, mesogástrico, flanco esquerdo, fossa ilíaca, hipogastro e coloquei fossa ilíaca de direita e esquerda. Por que eu coloquei aqui as áreas? Porque muitas vezes a descrição, ela envolve uma área específica. E aí é bom que você revise, tá? Por exemplo, hipocôndrio direito, quais são os órgãos que nós temos nessa área? Tem o fígado, vesícula biliar, tem o rim, tem o epigastro, tem lobo esquerdo do fígado, tem no epigastro, né? Tem o lobo esquerdo do fígado, o piloro, duodeno, cólon transverso, cabeça, bem como o corpo do pâncreas. No hipocôndrio esquerdo tem o baço, tem o estômago, tem o rim esquerdo, tem a cauda do pâncreas. E no flanco direito tem o colo descendente, o rim direito, o jejum. Mesogastro, o duodeno, o jejum, o ilho, a aorta abdominal, mesentério e linfonodos. Professora, isso não cai não, tá? Então você tem que ir lá para a prova, certo? E para as outras provas da FGV, e aí você vai me dizer se não cai, porque cai e cai sim. Aqui eu tenho alguns sinais, porque esses sinais
já caíram em prova e a tendência é que caia também, tá? Eu tenho os sinais de abdômen agudo, começando com o Chandelier, que ele indica a DIP, doença inflamatória pélvica, que é quando o paciente vai referir uma dor intensa ao movimento do colo do útero, tá? Esse aqui. Aí vamos diretamente aqui para o abdômen de uma forma geral. Lembrar de Murphy, lembrar sempre de vesícula biliar. Por quê? Porque ele indica colecistite aguda. Então, eu tenho uma palpação mais acima, tá bom? Então, mais acima, diferentemente do sinal de Blamberg, porque o Blamberg é a descompressão brusca. Em que ponto? Lá naquele pontozinho chamado de ponto de McBurney. E esse sinal, ele vai ser sugestivo de apendicite aguda, quando há descompressão brusca, o paciente ele refere ali dor. Assim como o Hofsing, assim como o sinal do obturador e o sinal de ilha-psoas. Esses sinais sendo positivos, eles vão indicar possivelmente apendicite aguda, tá bom? Então tenha muito cuidado com esses sinais. Aí você vai só fazer a sua revisão. Pegue este material, vá revisando, que depois da prova você vai dizer, professora se garantiu. E por fim, eu tenho aqui dois sinais, né? Sinal de Cullen e sinal de Gray-Turner. O sinal de Cullen é uma equimose na região periumbilical, tá bom? E nos flancos, se essa equimose for na região dos flancos, ou seja, mais espalhada, com a área maior, elas são sugestivas de sangramento sinais de sangramento intraabdominal ou então retroperitoneal. Beleza? Cullen, periumbilical, Gray-Turner, na região dos flancos. Beleza? Agora vamos para a parte respiratória. Professora, esses sinais caíram? Caíram. Professora, caiu semiologia abdominal? Caiu. Professora, caiu percussão da região do baço, que indicava hepatomegalia. Região do baço indicava esplenomegalia. Qual era a percussão? Aí ele falava a historiazinha que ao percussionar essa região, identificou-se um som maciço ao invés de um som mais timpânico. Isso era indicativo de... Aí ele perguntava o quê? E a resposta, se eu não me engano, era esplenomegalia, tá bom? Então, porque era na região do baço. E aqui eu tenho os ruídos pulmonares. Vamos mudar de assunto aqui. Estamos na semiologia ainda, mas vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de ruído pulmonar incomum, né? Você já sabe que os ruídos pulmonares, eles sempre caem em prova. Acredito que você já saiba. Mas é importante que você saiba também que, apesar dos ruídos pulmonares eles caírem em prova, a gente tem que saber o que caiu e o que pode cair aí em relação à nossa prova. Fechado? Então, olha aqui. Olha aqui. Temos estridor, sibilo, só voltando aqui à questão anterior, sinal de Traube, tá? Área de espaço de Traube, sinal não, tô falando de sinal. Espaço de Traube. Quando ele fala desse espaço de Traube, aí a região do baço e deu a história lá, cobrou a história lá da esplenomegalia. E aqui, em relação aos ruídos pulmonares incomuns, nós temos estridor, sibilo, esterdor subcrepitante, o ronco, atrito pleural e estertores crepitantes. O que caiu na sua prova? Na prova do ano passado, a FGV descreveu e perguntou que ruído pulmonar era aquele, e a resposta era sibilo. Tá bom? Esse ano, quando a gente vai para os ruídos mais graves, que é a obstrução de brônquio, de grosso calibre, aí temos o ronco. Em relação a estridores, murmúrios vesiculares são os normais. Agora, estridor, som produzido pela semiobstrução da laringe ou da região da traqueia, tá? Por exemplo,
após a extubação, ela provoca geralmente esse som. Os atritos pleurais são sons do tipo fricção ou grosseiros, causados por duas superfícies pleurais ressecadas que estão se movimentando, se atritando uma sobre a outra. E temos aqui os estertores, né? Em relação a sons agudos, que indicam obstrução de brônquios de pequeno calibre, como é o caso da bronquite asmática, aí eu venho para os sibilos, tá? Sons mais graves, roncos, som mais agudo, sibilo. Aí os estertores, tem os crepitantes e tem os subcrepitantes. Os crepitantes são ruídos agudos com uma abertura de velcros. Resulta na abertura dos alvéolos na inspiração determinado pelo líquido ali existente, tá? E em relação aos estertores subcrepitantes, são ruídos mais graves, então subcrepitante grave, crepitante agudo, como estourar de bolhas, resulta da abertura e fechamento de vias aéreas distais e alvéolos contendo secreção viscosa ou espessa, tá? Crepitante líquido, alvéolo com líquido, e subcrepitante, alvéolo com ou regiões distais do pulmão com secreção mais viscosa ou mais espessa, e o ruído não é agudo, o ruído vai ser mais grave. Ah, professora, é muita coisa, nós ainda estamos na semiologia, ainda tem muita coisa para nós vermos aqui, tá? Mas quem tá me entendendo até agora, faz assim, só para que eu possa continuar aqui a nossa revisão. Vamos de avaliação cardíaca? Você já sabe quais são os focos, isso aqui é fácil, eu quero só revisar contigo, tá? Segundo espaço intercostal, direito e esquerdo. No direito, eu tenho aórtico, no esquerdo, eu tenho pulmonar, né? Então, foco aórtico, foco pulmonar, não esqueça, é o segundo espaço intercostal. Por que eu gosto de revisar essas coisas? Porque às vezes a pessoa ela vê a descrição, mas faz tanto tempo que ela não estuda semiologia que ela esqueceu. Às vezes ela estudou só lá no começo da faculdade, aí ela vem fazer uma prova dessa, não revisa direito a semiologia e acaba esquecendo, né? Ou então viu lá no começo do ano, quando começou a estudar para residência. Mas vamos lá, foco tricúspide e o foco mitral. Aqui, o tricúspide é lá embaixo, lá na base do apêndice xifoide. E o mitral é no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular, tá bom? E do lado direito ou esquerdo? Do lado esquerdo. Ok, pessoal? Tranquilo? Aqui, beleza. Agora eu tenho aqui quais são os sinais relacionados à ausculta cardíaca, tá? Que vão indicar determinadas doenças, como a insuficiência aórtica, a estenose aórtica, a insuficiência mitral ou situações, né? A estenose mitral. Na insuficiência aórtica, ocorre um sopro diastólico, que ele é melhor audível no foco aórtico acessório, tá bom? Eu tenho aqui ainda a estenose aórtica, que o sopro ele vai estar na sístole de ejeção e é localizado no foco aórtico, bem aqui, ó, tá bom? Estenose aórtica. Insuficiência mitral também é um sopro na sístole de regurgitação no foco mitral. Então, é insuficiência de válvula, né? Que é da válvula mitral. E a estenose mitral é um sopro não na sístole, mas na diástole, com o estalido melhor audível em decúbito lateral esquerdo. Beleza. Aproveitando que nós estamos falando de coração, eu vou puxar aqui a hipertensão. Nós temos atualizações? Temos, mas entenda o seguinte, o teu edital saiu no final de junho, certo? E aí é por isso que eu tenho muita calma em ficar te empurrando atualizações. Por quê? Porque pode ser que na hora da prova você ache que tem que ser a atualização e pronto, acabou-se. E não é bem assim. Seu edital saiu final de junho. Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou as novas diretrizes em setembro. Foi em setembro, pessoal? Há um mês, mais ou menos, né? Um dia desse, setembro. Publicou em setembro. O que acontece com isso? Professora, vai ser cobrado o de 2020 ou o de 2025?
Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020 ou de 2025? Gente, acredito fortemente em 2020. Mas eu não posso deixar de citar, mas eu acredito que vai ser isso aqui. Ah, então a história lá do 12,120 por 80, C para hipertensão não é para eu considerar. Calma. Eu estou pedindo para você considerar esse quadro. Mas não posso te dar certeza absoluta de nada, mas que o teu edital já tinha saído já. Então, acho quase que impossível eles colocarem questão sobre essa atualização na tua prova, tá bom? Até porque é uma prova de âmbito nacional e eu acredito que em setembro a prova já estará feita. Ok? Já estava finalizada. Então, vamos lá? Olha só, aqui eu tenho a classificação da pressão arterial, Sociedade Brasileira de Cardiologia 2020. Eu tenho a PA ótima, menor do que 120 na sistólica e menor do que 80 na diastólica. Então, cuidado com esse artigo aqui, que é muito importante, tá? Então, eu tenho aqui essa conjunção, né? Quer dizer, artigo. Português tá ruim, né? Essa conjunção aditiva, eu preciso que você observe isso, tá bom? A PA normal, 120 a 129 e ou 80 a 84. Beleza? Eu tenho aqui a pré-hipertensão 130 a 139 e ou 85 a 89 na diastólica. E hipertensão estágio 1, hipertensão estágio 2, hipertensão arterial estágio 3, ok? 140 a 159, 160 a 179, maior ou igual a 180. Isso aqui já é de prática, você já é acostumado com isso. E ou, aí eu tenho as diastólicas, né? 90, 99, 100, 109, maior que 110. Hipertensão arterial estágio 3, tá bom? Então, cuidado com essa história aí do IO. Aí eu tenho a mesma coisa do I e IO aqui na Sociedade Brasileira de Cardiologia 2025. Nem vou perder muito tempo, não. O que mudou foi aqui, ó. PA normal, aqui era PA ótimo, né? A PA normal entra menor do que 120 e menor do que 80 na diastólica e então só trocou aqui de PA ótima para a normal, aqui, ó. Nomenclatura, e para hipertensão, 120 a 139 e ou 80 a 89, certo? Então, o que que sai aqui? Sai a PA ótima. É como se eu tivesse pego esse quadro aqui e tivesse pegue, né, a PA ótima, e tivesse colocado aí no lugar, tivesse mudado a nomenclatura. Beleza? Agora, vem aqui, ó. 120 a 129 é pré-hipertensão, não é mais PA normal. E eu tenho aqui, é pré-hipertensão, e eu tenho aqui 140 a 159, 160 a 179 e o estágio 3 maior ou igual a 180. E ou 80 a 89 na diastólica, 90 a 99, diastólica 100 a 109, diastólica grau 2 e maior, ou, aliás, 110, a partir de 110, certo? Na estágio 3. Faltou o maior igual, né, aqui. Não sei se foi erro de digitação. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa aqui na descrição. 140, menor do que 140, não. Intervalos indicados. Ok, pessoal, cuidado com essa história da hipertensão, porque pode ser que caia aí alguma coisa relacionada a isso aqui. Acho difícil cair isso aqui, mas tá pago, né? Tá entregue aí. É só você olhar para o quadro. Se cair lá na situação, ele pode pedir para você classificar se é estágio 1, estágio 2 ou estágio 3. E aí, obviamente, ele vai colocar lá na descrição, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia 2020. Aí você vai julgar. Se ele não colocar, professora, olhe a questão, mas para mim é para se classificar com base nisso aqui, porque o edital já tinha sido publicado, porque pode ser que venha aí a história da anulação da questão, né? Ou então, pelo menos a solicitação de anulação. Aí a FGV anular é outra história. Agora vamos aqui para os tipos de choque. O que caiu na prova passada? Prova passada, gente, caiu o choque anafilático de distributivo, tá? Anafilático. Caiu o choque séptico e esses aqui distributivos. E caiu o choque cardiotóxico.
cardiogênico. Ele colocou lá a situação e perguntou que tipo de choque era o risco, e a resposta era cardiogênico. Aqui ele cobrou realmente informações sobre o choque anafilático, características, e aqui sobre o choque séptico. Aqui eu peguei esse mapa mental aqui da SANAC, eu achei legal, sabe? E coloquei aqui para vocês, só para vocês verem os tipos principais, né? Os tipos de choques e o que causam, quais são as principais causas desses tipos de choque. Mas aqui é que é um negócio massa. Olha isso aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho os tipos e as características, tá bom? Por exemplo, choque hipovolêmico. Vou só dar um exemplo e você vai fazer a sua revisão aí. Isso aqui é só um presente para ti. Cuidado. Choque hipovolêmico, comum no trauma, hemorragia varicosa, hematoquesia, rotura de aneurisma, cisto de ovário, roto, gravidez ectópica, tá? E o choque hipovolêmico, ele pode também ser não hemorrágico, que são perdas de fluidos que não sangue, depressão de volume por perda de sódio, perdas gastrointestinais, como diarreias, vômitos e também os grandes queimados, tá? Eles também podem sofrer choque hipovolêmico e muitas vezes sofrem. E aí eu tenho aqui, ó, pressão ou oclusão da artéria pulmonar, débito cardíaco diminuído, pós-carga, resistência vascular sistêmica. Ele faz vasoconstrição para tentar compensar as características. Olha aí o que ele faz, ó, palidez, taquicardia, sudorese. Aí vem para o cardiogênico, caiu, viu? Ano passado, caiu esse, caiu esse, caiu esse. Professora, pode cair o neurogênico? Pode cair o neurogênico, pode cair o hipovolêmico, pode cair o obstrutivo e pode cair novamente. Pode cair tranquilamente novamente, só de outra forma aplicável. O cardiogênico, falha na bomba cardíaca, coração não funciona normalmente. Então, as características que eles colocaram na questão estão evidenciando lá no ano passado que a pessoa, o paciente estava com falha na bomba cardíaca, que o coração não estava funcionando, o risco de choque ali seria para que tipo de choque? Aí de cara você acertava que era o cardiogênico, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, miocardiopatia, arritmias, TAC ou bradiarritmias, mecânica, insuficiência valvar aórtica ou mitral aguda, ruptura do septo interventricular, pressão de oclusão da artéria pulmonar aumentada, coração não consegue bombear e puxar o sangue da artéria, o débito cardíaco diminuído, pós-carga, resistência vascular sistêmica aumentada, faz vasoconstrição também para tentar compensar isso, tá bom? Tenho aqui choque obstrutivo, que aí envolve o tamponamento do pericárdio, a tríade de Beck, hipertensão, turgência de jugular e bulhas cardíacas abafadas, pressão da oclusão da artéria pulmonar, certo? Coração não consegue puxar o sangue da artéria, débito cardíaco diminuído, resistência periférica aumentada, pneumotórax hipertensivo também, tromboembolismo pulmonar também, tá? E tem o choque distributivo, que pode ser séptico, anafilático, neurogênico, choque por cianeto ou, né, monóxido de carbono e choque endócrino, beleza? Esse choque neurogênico também é outro choque que pode sim ser cobrado em prova e é cobrado em prova, beleza? Aqui eu tenho, ó, definição. Vamos mudar? Vamos mudar? Professor, o que mais que caiu de urgência e emergência? Caiu parada, caiu intoxicação por animais peçonhentos, que era a cobra jararaca, que não é aquela sua amiga que não lhe ajudou de jeito nenhum, que fica lhe boicotando nos concursos. Jararaca é um tipo de cobra, tá? Caiu lá o veneno da jararaca, caiu o que mais, gente? Os choques caiu muito, muito mesmo. Aí tem a avaliação neurológica, que eu vou já falar para vocês, certo? Caiu também, acho que foi isso. Na última prova foi o que caiu. Em relação à urgência e emergência de uma forma geral, né? E tipos de choques e envolvendo urgência e emergência. Agora vamos entrar nesse tema aqui, que eu gosto muito de trabalhar ele. Bora? Bora lá? Central de material e esterilização.
você tem duas temáticas lá. Você tem CME, deixa eu voltar aqui só para te mostrar, para que você veja o nosso quadro. Volta no quadro sempre, tá? Quando você pegar o material, você volta no quadro sempre. Você tem central de material e esterilização. Deixa eu só ver onde foi que eu coloquei aqui. Ok, coloquei associado aqui os dois. Central de material e esterilização. Caíram mais ou menos 3 questões na última prova. E eu tenho enfermagem em centro cirúrgico, eu poderia colocar enfermagem perioperatória. Mas aí, perioperatória, eu preferi colocar enfermagem em centro cirúrgico. Que aí eu posso cobrar segurança do paciente, lista de verificação, posso colocar cuidados de enfermagem pré, trans, pós-operatórios, né? Isso não caiu tanto, não caiu muito na prova passada. Aliás, eu desconheço questões de pós-operatório, de pré-operatório, alguma coisa do tipo, tricotomia, essas coisas, mas esse ano pode cair, tá? Então, é bom que você revise as etapas. Lista de verificação, acredito que eu já falei, mas central de material, pessoal, é batata. E cair central de material é cair RDC 15 de 2012. E o que eu preciso entender dessa resolução de diretoria colegiada? Primeiro, a estrutura dela. Não adianta. Professora, dá tempo eu ler essa RDC? Dá. Se você pegar hoje, depois da aula, você consegue dar uma lida nela legal. Mas antes de você ler e estudar essa RDC número 15, entenda toda a estrutura de uma resolução de diretoria colegiada da Anvisa. Que aí, quando eu falo em boas práticas, em normatizações da Anvisa, você sempre vai ter essa visão sobre RDCs, tá? Quando a Anvisa lança uma RDC definindo quais são as boas práticas para um funcionamento de um serviço de saúde, para o funcionamento de uma lavanderia hospitalar, para o funcionamento de processamento de roupas hospitalares, né, de serviço de saúde, para boas práticas de processamento de artigos dentro de serviço de saúde, que no caso é a RDC 15, você precisa entender que existe já uma normatização com base na estrutura dessa RDC, que ela funciona basicamente assim, pessoal. Primeira coisa que você vai pegar, eu vou pegar um papel em branco aqui, que aí fica mais fácil de você fazer a revisão comigo quando você entender essa estrutura. RDC, anota, tá? 15 de 2012. Ah, professora, eu odeio, eu não gosto de jeito nenhum. Tem quem faça no mundo eu gostar de legislação. Tem quem faça. Já fez um curso comigo? Olha que tem quem faça. Viu? Tem quem faça. Você passar a gostar um pouco mais. Vamos lá. É o seguinte, olha a estrutura disso. Primeira coisa que eu preciso saber, quem deve obedecer? A abrangência. Onde é que tem isso? Na abrangência. Quem deve obedecer a RDC? Tá lá na abrangência, tá? Depois disso, você vai ver que ela tem várias definições. Definições de quê? De tudo que cerceia o mundo do reprocessamento de artigos de serviço de saúde, tá? Então, é importante que você veja essas definições. Depois, eles vão entrar em uma grande seção chamada de condições organizacionais. Isso aqui é todo o começo, tá bom? Quem deve obedecer, que é a abrangência, as definições e as condições organizacionais. Entenda. Para que eu reprocesse, faça todo o processo de limpeza, de desinfecção química e de esterilização de um artigo, de um material, eu preciso seguir essas etapas. E o fluxo dessas etapas, ele vai ser esse. Então, na própria normatização, eu vou primeiro ver qual é a estrutura de uma CME, envolvendo recursos humanos, envolvendo equipamentos, envolvendo área, e aí eu entro no processo, que são as etapas: limpeza, desinfecção, esterilização. Depois que eu faço essas etapas, eu vou ver como é que essa CME, ela deve monitorar esse processo. Todo esse processo. Então, como é que vai ser o monitoramento da validade, da eficiência dessa central? Então, eu entro na parte de
monitoramento. Então, ou seja, de acompanhamento. E depois do monitoramento, como é que eu vou fazer os testes? Quais são os testes? Como é que isso vai ser monitorado, todo esse processo? Onde esses artigos pós-reprocessamento serão armazenados, como eles serão transportados, armazenamento interno, transporte e, por fim, a RDC ela fecha nos seus resíduos. Como é que os resíduos da central serão gerenciados? Ou seja, gerenciamento de resíduos. Olha como é interessante. Então, se você parar e começar a pensar em roupa, em material, em equipamento, em reprocessamento, em Anvisa, você sempre pensa nessa lógica, tá? Abrangência, definições, condições organizacionais, estrutura, processo, monitoramento, transporte, armazenamento, transporte, resíduo. Legal demais. É muito massa. Quem acha massa? Levanta a mão. Eu acho. Se tu não acha, aí não sei. Estuda para prova só, né? Só para acertar a questão. É, professora, eu só gosto de estudar para acertar a questão mesmo. CME não é comigo, não. Nem comigo. Não sou da área especificamente, não. Mas eu sou e gosto muito de Anvisa. Eu trabalho com isso, enfim. Vamos lá. Então, abrangência, definições, condições organizacionais. Aí eu vou entrar na estrutura, tá? Em aula de RDC 15 a gente consegue entender melhor. Aí eu entro em recursos humanos, que faz parte da estrutura, a segurança do processo, segurança da estrutura, tá? As atribuições. Aí eu entro nos equipamentos, em toda a infraestrutura da central, certo? Aí eu entro no processo. Que processo é esse? Recepção de materiais, limpeza, todo o processo de limpeza, tá? Inspeção, preparo, acondicionamento. Ainda bem que eu tô falando, né? Se fosse para você ler o que eu tô escrevendo aí, ficaria um pouco mais difícil. E aí o outro processo, ó, desinfecção e, por fim, esterilização. Esterilizou? Beleza. Agora vamos, o quê? Monitorar. Monitoramento. Depois que eu monitoro, que eu vejo o processo, que eu checo o processo, que eu testo esse processo, aí vamos armazenamento, transporte e, por fim, gerenciamento de resíduos. Show de bola? Show de bola, né? Então, deu para entender aí mais ou menos a estrutura da central? Aqui eu coloco o quadro para vocês, só para vocês revisarem alguns pontos comigo. Obviamente que eu não vou estudar toda a RDC, até porque ela é bem extensa, certo? Mas olha aqui, ó. Este regulamento se aplica, olha a abrangência, aos centros de material e esterilização dos serviços de saúde, sejam públicos, privados, civis e militares, e também às empresas processadoras envolvidas no processo de produtos para a saúde. Excluem-se da abrangência o processamento de produtos para a saúde realizados em consultórios odontológicos, consultórios individualizados e não vinculados a serviços de saúde, unidade de processamento de endoscópio, serviço de terapia renal substitutiva, serviço de assistência veterinária. Todos esses estão fora da abrangência da normatização da RDC 15, tá bom? Esses aqui estão incluídos, mas os de baixo do parágrafo único estão fora. E aí eu tenho os tipos de central, né? Classe 1 e classe 2. A classe 1 processa artigos não complexos, certo? E a classe 2, tanto não complexos quanto os complexos. E ela precisa de um comitê de processamento de produtos para a saúde que minimamente precisa ter esses representantes aqui, da diretoria,
responsável pela central, do serviço de enfermagem, da equipe médica e da CCH. Aqui, pessoal, eu coloquei já antes mesmo, né, de falar em entrar especificamente em segurança do paciente, eu já coloquei o checklist, a lista de verificação cirúrgica, porque é importante que você revisa isso aqui, revisa, no passado caiu, tá? Esse ano pode cair novamente, revisa isso aqui, porque isso aqui a FGV gosta muito de cobrar, tanto dentro de centro cirúrgico, como dentro de segurança do paciente. Você sabe que tem a temática lá, segurança do paciente, na tua parte específica, e tem o Programa Nacional de Segurança do Paciente na tua parte geral, né, de políticas públicas de saúde. Lembrando que não é porque não tem a palavra programa dentro da tua específica que o programa não possa ser cobrado. Então, mais uma vez, básico, Portaria 529 de 2013, RDC 36 de 2013 também. Isso aí é o básico para você resolver as duas. Depois você entra nesse âmbito aqui da segurança do paciente, porque aí nós vamos abranger bastante pontos aí importantes, tá bom? O que foi cobrado lá? Foi cobrado uma etapa da lista de uma situação e ele coloca lá uma etapa da lista de verificação, tá bom? Então, pessoal, olha aí o que nós temos. Nós temos o sync-in, certo? Que é antes da indução anestésica, o time-out, que é antes da incisão cirúrgica, que é a pausa, e o sync-out, que é antes da saída do paciente da sala de operações. Todas as ações que devem ser feitas. Aqui eu coloquei para ti, eu estou te dando um presente com base no protocolo de cirurgia segura da Anvisa de 2013, que foi feito todo desenhado com base no protocolo da OMS, tá? Inclusive a lista. Agora, aqui eu tenho de forma mais detalhada para você revisar, que é importante. Antes da indução, ele precisa revisar verbalmente o nome do próprio, com o próprio paciente, sempre que possível, a sua identificação, a confirmação da sua identificação, confirmar o procedimento, o local, o consentimento da cirurgia, o consentimento da anestesia, confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e a sua demarcação, confirmar a conexão de um monitor multiparâmetro ao paciente e o seu funcionamento, revisar verbalmente com o anestesiologista o risco de perda sanguínea, isso aqui cai bastante em prova, tá? Do paciente, dificuldade de vias aéreas, histórico de reação alérgica e se verificação completa de segurança anestésica foi concluída. Inclusive, caiu já aí em provas recentes desse ano da FGV, isso aqui, ó, recentes, super recentes, tá? Antes da incisão cirúrgica, que é a pausa cirúrgica, a equipe fará uma pausa imediatamente antes da incisão cirúrgica para realizar esses passos aqui. A apresentação, jura? Apresentação de cada membro da equipe pelo nome e pela função, confirmação da realização da cirurgia. Eu estou falando assim, gente, porque realmente, quando a gente vai para a prática da coisa, dificilmente uma instituição cumpre todas essas etapas, né? A confirmação da realização da cirurgia correta no paciente correto, no sítio cirúrgico correto, a revisão verbal um com os outros, dos elementos críticos de seus planos para a cirurgia, confirmação da administração de antimicrobianos, isso aqui é importantíssimo, nos últimos 60 minutos antes da cirurgia, isso aqui cai muito, a FGV também já cobrou, confirmação da acessibilidade dos exames de imagens necessários e antes da saída dele da sala de cirurgia, a equipe deve revisar em conjunto a conclusão da contagem de compressas e instrumentais, já cobraram várias vezes, identificação de qualquer amostra cirúrgica obtida, a revisão de qualquer funcionamento inadequado de equipamentos, a revisão do plano de cuidados e as providências quanto à abordagem pós-operatória e também a recuperação pós-anestésica antes da remoção do paciente da sala de cirurgia. Aí eu entro em outro protocolo aqui, que é o protocolo de identificação do paciente. Cuidado também com ele, porque ano passado esse protocolo de identificação do paciente caiu lá na prova de políticas públicas de saúde. Pode cair na tua prova de conhecimentos específicos esse ano. Não sei se você lembra, eles cobraram até a cor da pulseira. Lá na prova geral, né, na parte geral, ele cobrou a cor da pulseira, que era branca. Então, ele cobrou lá na questão
a cor da pulseira com base no protocolo de identificação do paciente. E aí ele diz que este protocolo deve ser aplicado em todos os ambientes de prestação de cuidado de saúde, em unidade de internação, em ambulatório, sala de emergência, centro cirúrgico, em que sejam realizados procedimentos terapêuticos ou diagnósticos, tá? O procedimento é identificar o paciente. A identificação deve ser de todos os pacientes internados em regime de hospital-dia ou atendido no serviço de emergência ou no ambulatório. Deve ser realizada em sua admissão no serviço através de uma pulseira. Olha o que ele diz. Essa informação deve permanecer durante todo o tempo em que o paciente estiver submetido a esse cuidado. Então, é uma pulseira, ele já determina. A identificação do recém-nascido, ela vai requerer cuidados adicionais. A pulseira deve conter minimamente a informação do nome da mãe e o número do prontuário do recém-nascido, dos identificadores, né? Pelo menos. Bem como outras informações padronizadas pelo serviço. Aí eu tenho aqui, ó, a confirmação do paciente antes do cuidado. Ela deve ser feita antes da administração de medicamentos, na administração de sangue, hemoderivados, coleta de material para exame, entrega de dieta, realização de procedimentos invasivos. Então, antes de qualquer etapa dessas, sempre é importantíssimo. E a cor da pulseira, que foi o que caiu na prova, a pulseira usada para a identificação do paciente deve ser de cor branca. Pulseiras coloridas de alerta ou etiquetas não devem ser utilizadas como identificadoras do paciente devido ao aumento de riscos de erro de identificação, tá? Então, olha aqui, aqui eu tenho as práticas de administração de medicamentos. Já é outro protocolo, protocolo de segurança no uso, prescrição e administração de medicamentos. Aqui eu tenho as intervenções, em todos os protocolos da Anvisa de segurança do paciente, pessoal, eu tenho as intervenções do protocolo, tá? De cada protocolo de segurança, de cada ação. Então, no caso da administração de medicamentos, eu entro aí com os certos, ok? Aqui ele coloca 7 certos, paciente, medicamento, via, hora, dose, e aí foram incluídos documentação, que é registro certo, e a razão. Agora, eu tenho literaturas que falam em 9 certos, tá? Que aí ela acrescenta, além do paciente, medicamento, via, hora, dose, registro, ação, forma e resposta, tá bom? Então, depende aí do que eles colocam. Eles podem cobrar os 9, podem cobrar os 7, podem cobrar os 5, tudo vai depender, certo? E aí você vai olhar a questão. E aqui eu tenho algumas intervenções específicas, que essas intervenções específicas, até mais do que 7, 9, 5 certos, estão caindo mais em prova ultimamente. Por exemplo, instituir a prática da dupla checagem por 2 profissionais, não é pelo mesmo profissional, muita gente se engana, né? Para os cálculos de diluição e administração de medicamentos potencialmente perigosos ou medicamentos de alta vigilância, que também já caiu em prova. Remover do estoque das unidades de internação os eletrólitos concentrados, especialmente cloreto de potássio injetável e os bloqueadores neuromusculares. Deverão permanecer nas unidades de internação apenas medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância que sejam absolutamente necessários à assistência ao paciente. Então, são cuidados. E eu tenho o protocolo de lesão por pressão, que também é da mesma época, mas nós temos uma nota técnica mais recente. Então, nós temos notas técnicas, documentos mais recentes que classificam as lesões por pressão, porque o primeiro documento, o primeiro protocolo, ainda falava em úlcera por pressão, né? Então, nós temos as classificações de lesão por pressão, estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, não classificável, tissular profunda, relacionada a dispositivos depois da Covid, né? Essa relacionada a dispositivos médicos, ela veio com mais força e principalmente a lesão por pressão em membranas mucosas, né? Por quê? Por causa da Covid e do uso, muitas vezes, de equipamentos de proteção individual pelos profissionais. Ok? Aqui eu tenho as práticas de segurança para evitar a ocorrência de lesão por pressão. Ó, realização de avaliação de risco por meio de escalas. Não esqueça aquele mnemônico que eu sempre faço com vocês, chamado de Braille, MOC. O que é o Braille MOC? Braden, lesão por pressão. Morse,
queda. Prevenção de queda, tá bom? Então, Braille, MOC, Morse, queda, Braden, lesão, pressão. Então, aqui eu tenho os estágios, isso aqui é só realmente leitura, pessoal. Estágio 1, eritema, pele íntegra, a lesão pressão. Estágio 2, eu já tenho perda de pele em espessura parcial e exposição da derme, tá bom? Eu tenho aqui na 3, espessura total da perda da pele, na qual a gordura é visível. Geralmente temos tecido de granulação, tá bom? E na lesão pressão estado 4, eu tenho a espessura total da perda da pele e também eu tenho perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, do músculo, do tendão, do ligamento, da cartilagem ou do osso. Então, realmente a estágio 4 é bem mais profunda. E a não classificável é quando não dá para você classificar em estágio 3 ou estágio 4, tá bom? Eu tenho a tissular profunda, que a pele está intacta ou não, com área localizada e persistente de descoloração vermelha escura, marrom ou púrpura, ela não embranquece, ou separação epidérmica que mostra lesão com leito escurecido, ou bolha com exudato sanguinolento. Então, e essas características aqui dá para você identificar na hora da questão. E relacionada a dispositivos médicos, eu preciso relacionar a algum tipo de device, algum tipo de dispositivo que está sendo usado no paciente e que está causando essa lesão por pressão. E eu tenho aqui de membranas mucosas quando há histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano devido à anatomia do tecido. Essas lesões não podem ser caracterizadas também, tá bom? Então, eu tenho essas duas de dispositivos e em membranas mucosas, muitas vezes pelo uso de sondas, de catéteres específicos, enfim, que são causadas por isso, ok? Aqui, pessoal, eu coloquei ainda as intervenções para a prevenção de quedas. Quais são as intervenções? Avaliar o risco de queda, então, utilização de escalas, identificação do paciente com risco, com sinalização à beira do leito, agendamento dos cuidados de higiene pessoal. Isso aqui cai em prova, galera, isso aqui cai demais. Revisão periódica da medicação, atenção aos calçados utilizados pelo paciente, educação do paciente e do profissional e revisão da ocorrência de queda na identificação das suas possíveis causas. Em relação a controle de infecção, vamos lá? Revisar rapidamente o controle de infecção. Vamos nessa, pessoal. Segura aí. Quem tá gostando da revisão? Quem tá 100%? Coloca aí para mim para eu saber se você tá acompanhando a nossa revisão. Vamos lá, vamos continuar, tá? Ó, tipos de precaução. O que que pode cair lá? Lá no teu edital tem biossegurança e tem controle de infecção. Biossegurança e controle de infecção são temas irmãos, tá? Falando em biossegurança, você entra ali com segurança do trabalhador, NR32, definição de biossegurança, tipos e classificação de risco, tá? E eu entro também com toda aquela parte de biossegurança relacionada à higiene das mãos. Aquilo cai muito relacionado à biossegurança. E além disso, eu vou falar de medidas de prevenção. Quando eu falo de controle de infecção propriamente dito, aí eu entro para critérios diagnósticos, que aí são notas técnicas que são atualizadas periodicamente pela Anvisa, tá? E eu entro também com as medidas de precaução de infecções relacionadas à assistência à saúde da Anvisa, aquelas de 2017. Medidas de precaução para infecção do trato urinário associada a catéter, infecção primária de corrente sanguínea, aí eu tenho de catéter central, de catéter periférico, os diversos tipos de catéter, infecção relacionada à pneumonia associada à ventilação mecânica, à ventilação ou à ventilação mecânica, invasiva, não invasiva, enfim, a ventilação. Eu tenho ainda infecção de sítio cirúrgico e todas as suas classificações, certo? Então, tenha só cuidado com isso, com a infecção de sítio cirúrgico, a infecção primária de corrente sanguínea, com a infecção com os tipos de catéter, os cuidados com o catéter, na inserção, na manutenção, na retirada, tudo isso pode cair, que são as medidas de
Precaução de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde de 2017. Isso é um outro documento, beleza? Agora, em relação à prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde, eu tenho como muito fortemente caível em prova as medidas de precaução. Eu entro com medidas de precaução padrão, medidas de precaução para gotículas, aerossóis, contato, tá bom? Com relação a padrão, você lembra que quem vê cara não vê doença, tá bom? Não é coração, não. Quem vê cara não vê doença. Se você pegar esse ditado e botar na sua mente, você vai entender que a precaução padrão é para todo e qualquer paciente, tá bom? Independente dele ter suspeita, não ter suspeita, estar confirmado ou não estar confirmado. Que é suspeita ou não de infecções, você vai higienizar as mãos, usar avental, luvas, máscaras e óculos quando ocorrer algum tipo de risco relacionado a isso, tá? E usar um EPC chamada de caixa de perfuro-cortante para proteção de qualquer perfuro-cortante utilizado na assistência a esse paciente, tá bom? Quando eu entro no contato, aí você vai entender que a barreira principal são as barreiras de contato. As barreiras de contato entre eu e o paciente, entre o profissional e o paciente. Então, quais são as barreiras possíveis? As luvas e o avental, certo? O avental impermeável e as luvas, eles são as barreiras de contato. Obviamente que a higiene das mãos, em todas as medidas, ela é a principal medida de precaução, então em todas as medidas ela vai estar. Quando eu falo em quarto privativo, lembra lá, quarto privativo, ele deve ser utilizado em pacientes com suspeita ou confirmado de doenças que são transmitidas por contato, por gotículas, por aerossóis. Então, todos esses eu tenho quarto privativo. Aí, o que eu posso fazer aqui em relação ao contato e em relação ao quarto privativo? Em relação ao contato, eu preciso entender que tudo que for, qualquer tipo de equipamento que for utilizado naquele paciente, para ele ser utilizado em outro paciente, fica algo muito complicado. Então, o que a Anvisa orienta? Ela diz que os equipamentos como os termômetros, o esfigmomanômetro, o estetoscópio, eles sejam de uso exclusivo daquele paciente que está isolado por contato. E que o quarto ele seja privativo. Mas se não for possível um quarto privativo só para aquele paciente, ele pode fazer uma coorte, ou seja, colocar outros pacientes no mesmo quarto, desde que seja obedecida uma normatização de uma outra RDC, que é de número 50, que é a distância entre um leito e outro, nesses pacientes com o mesmo micro-organismo, tá? Isolados, ela seja de no mínimo 1 metro. Beleza? Precisa ser de 1 metro. Agora, em aerossóis, eu vou para precaução respiratória. Aerossol e gotícula, tá? Quando eu falo em aerossóis, são partículas menores do que 5 micra. Ou seja, partículas que, ao serem expelidas pela fala, pela tosse ou pelo espirro, elas podem ficar temporariamente suspensas, né, por mais longos períodos, e elas podem se distanciar, elas podem ser levadas por maiores distâncias do que as gotículas. Então, para que a proteção seja efetiva para suspeitas ou casos confirmados de doenças que transmitem-se por aerossóis, é necessário uma barreira respiratória. Diferentemente do contato, eu preciso da barreira respiratória, a minha principal barreira. E a barreira respiratória é a máscara N95, PFF2 ou KN95. Elas têm proteção para aerossóis e elas são importantíssimas na utilização. Por quem? Pelo profissional, tá? Então, o profissional é quem vai usar a PFF2, a N95, a KN95. O paciente, ele pode usar um tipo de máscara? Pode, quando ele for ser necessário ser transportado. Então, quando ele for ser transportado, tanto na gotícula quanto no aerossol, ele vai usar uma máscara cirúrgica. Lembre que a higiene das mãos, ela está em todas as medidas de precaução, porque é a principal. Beleza? Aí, vamos lá. A proteção por aerossol, que no caso para o profissional é a máscara N95, ela precisa ser vestida
antes da entrada do profissional no isolamento. Então, o profissional vai entrar no isolamento, antes disso, ele precisa colocar a proteção respiratória. E o quarto, ele vai ser privativo? Sim. Se não houver disponibilidade de quarto privativo, ele pode ser colocado com outros pacientes com o mesmo micro-organismo? Pode, exceto em um caso específico de tuberculose. Se o paciente, tuberculose, obviamente, é uma doença que passa por aerossóis, tá bom? Então, que eu preciso de proteção contra aerossóis. Então, no caso do paciente ter tuberculose resistente a antimicrobiano, o que é necessário? Que ele fique realmente isolado. Ele não pode ficar junto com outros pacientes com tuberculose. Esse resistente não pode ficar junto com outros pacientes com tuberculose. E, obviamente, vai colocar em quarto privativo pacientes com doenças que transmitem por aerossóis, distância 1 metro entre leitos. Beleza? Beleza, beleza, beleza. E gotículas, idem, pessoal. Idem em relação a quê? Idem porque é proteção respiratória. Quais são as diferenças? A proteção do profissional, ao invés, como são partículas, as gotículas maiores do que 5 micra, então a proteção ela não é necessária que seja, ela pode ser? Pode, eu posso pegar pelo excesso? Você até pode, mas não existe a necessidade, nem a Anvisa afirma que precisa ser máscara N95. Então a máscara cirúrgica comum, ela protege já contra as gotículas. Então o profissional usa máscara cirúrgica comum e o paciente no transporte vai usar também a máscara cirúrgica comum, tá? Doenças, por exemplo, como meningite bacteriana, coqueluche, a rubéola, a cachumba, a influenza, a própria Covid-19, elas são, no geral, transmitidas por gotículas. Não estou falando da situação onde o paciente ele está sendo submetido a procedimentos que geram aerossóis, como é o caso da aspiração. Aí é outra situação, aí realmente a proteção precisa ser, se estiverem sendo gerados aerossóis, precisa ser com proteção para tal, né, para tais partículas, como é o caso dos aerossóis. O quarto também é privativo, sim, posso colocar paciente com o mesmo micro-organismo dentro do quarto, se não houver possibilidade de quarto privativo, pode, desde que se mantenha a distância de 1 metro entre leitos, certo? Mas, e em relação à higiene das mãos, o que é importante que eu saiba? Primeiro, quais são as oportunidades de higiene das mãos, que é aquela historiazinha lá dos 5 momentos. Quais são os 5 momentos para a higiene das mãos? E aí você sabe, 3 antes e 2 após. Antes de tocar o paciente, antes da realização de procedimentos assépticos, tá? E antes de tocar áreas próximas ao paciente. E aí eu tenho os 2 após. Eu vou colocar logo aqui para você entender. Ou, aliás, 2 antes, 3 após. 2 antes de tocar o paciente e antes da realização de procedimentos assépticos. E os 3 após após tocar o paciente, após tocar as superfícies próximas ao paciente e após o risco de exposição a fluidos corporais, tá? Então, nesses 3 aí, esses são os famosos 5 momentos para a higiene das mãos. E quais são os tipos de higiene das mãos? São 4 principais. Água mais sabonete líquido, tá? Água mais sabonete antisséptico. Tenho fricção alcoólica das mãos e eu tenho a degermação cirúrgica. Beleza? Envolveu água, 40 a 60 segundos. 40 a 60 segundos. Tá bom? Não envolve água, 20 a 30 segundos. É cirurgia. Degermação cirúrgica das mãos. Primeira cirurgia do dia, 3 a 5 minutos. As demais, 2 a 3 minutos. O tempo, tá?
Desde que entre uma cirurgia e a outra não exceda, não seja maior do que 1 hora. Passou de 1 hora, volta e faz a degermação de 3 a 5 minutos. Ok? O álcool utilizado na fricção alcoólica, se ele for em gel, ele precisa ser ou espuma ou qualquer outro meio, tá? Tipo, ele precisa ser a 70%. Se ele for líquido, ele pode ser entre 60% e 80%. Ok, pessoal? É tranquilo isso para vocês? É tranquilo, né? Então, convencionou-se a Anvisa que o álcool é a 70% para a higiene das mãos. Aqui são as etapas, isso aqui é procedimento. Pode ser que a Anvisa, que a FGV cobre? Pode. Qual é a segunda etapa? Palma com palma. A terceira, dedos entrelaçados, né? Dorso com palma, aliás. A quarta, dedos entrelaçados. A quinta, interdígitos aqui, né? Azul. Aí eu tenho dedo a dedo, as unhas, enxago as mãos, enfim, todas as etapas para a higiene das mãos com água e sabonete. Aqui com preparação alcoólica, certo? Aí tem o tempo, ó, 20 a 30 segundos, 40 a 60 segundos. Aqui os 5 momentos e você vai para o nosso aulão de véspera. Turma, gostaram? Muita coisa, né? Mas mega revisão para vocês. Cuidado com alguns temas muito importantes. Não dá para a gente fazer todo o edital aqui, mas eu acho que esses momentos de revisão, até o último minuto, essas revisões rápidas que nós fazemos, elas ajudam muito, 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 muito. Professora, não vou poder ficar tarde, quero ir de manhã. Tá aqui o aulão de véspera de políticas públicas de saúde. Professora, quero ficar o dia todo com vocês, de 9 da manhã até 5 horas da tarde, porque no domingo a prova é só à tarde, dá tempo de descansar, dá tempo de revisar. Beleza, você está convidado, tá aí o aulão. Estamos em segundo lote, eu acho que hoje, vira aí terceiro lote de hoje para amanhã. E lote final entra, e aí, gente, não tem mais jeito. E eu nem sei se nessa altura do campeonato tem mais vaga nesse aulão, porque tudo pode acontecer a qualquer momento. Eu não estou acompanhando aí as vendas, mas a equipe está acompanhando. E eu estou muito feliz de poder encontrar vocês, estou muito feliz de tê-los acompanhado durante todo esse ano. Estamos fechando mais um ciclo e só peço uma única coisa: revisa e tranquilidade na hora da prova, tá bom? Ou vai ser o item A, ou vai ser o item B, ou vai ser o C, ou vai ser o D, ou vai ser o E. Vai ter lá a resposta para você. Mas muita serenidade, entregue nas mãos de Deus, ore a Ele, que Ele vai atender os desejos do seu coração se você fizer sua parte, tá bom? Tchau, pessoal, tudo de bom, até a próxima. Qualquer dúvida, ó, me segue lá, ó, @cursoms, o curso que mais aprova na área da saúde, e @profa Michele Sampaio. Não deixa de curtir este vídeo e se inscrever nesse canal se você quiser continuar com conteúdos gratuitos, tá? Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.